Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez na tua presença. Senhor, que o nosso coração seja terra fértil para aquilo que o Senhor tem a ministrar em nós, e que nós possamos, ó Deus, florescer com essa palavra, ó Deus, cultivar essa palavra em nosso coração, e principalmente dar frutos daquilo que o Senhor tem ministrado sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Eu contei de manhã a origem dessa palavra, eu vou fechar aqui para eu não fazer bagunça. E eu vou contar para vocês, óbvio, né? Eu estava, na minha casa, tem um chuveiro que tem aqueles chuveirinhos ligados, aquelas mangueirinhas ligadas, sabe? Aquelas mangueirinhas no chuveiro. Não sei se todo mundo tem, parece que os chuveiros mais modernos não têm isso. Mas o lá de casa tem. E aí, a mangueirinha, eu uso esse chuveirinho menor para dar banho na Maria Clara, que é mais fácil. Ela não gosta muito do chuveiro grande, então eu uso esse. E aí, essa mangueirinha começou a sair menos água, cada vez menos água. E mesmo assim, eu estava usando. E estava meio ruim, já tinha um tempinho que estava ruim. Aí eu resolvi falar para o meu marido que não estava legal, para ele dar uma olhada, né, o que estava acontecendo, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Gente, não foi 5 minutos, o meu marido resolveu o problema. De manhã as pessoas ficaram assim, glória a Deus, não levou 6 meses. Mas, gente, foi rápido, glória a Deus, aleluia, pela vida do meu marido, que arrumou, resolveu o problema. Mas a questão não é que ele resolveu rápido, a questão era que, quando ele resolveu o problema, que era um problema bem simples, mas que eu já estava acostumada do jeito que estava, saindo um pouquinho de água, gente, saiu tanta água do chuveirinho, tanta água, estava tão bom que até a Maria Clara falou, nossa, mamãe, que tanto de água. Porque nós estávamos acostumadas com o chuveirinho saindo um pouquinho de água, quase goteirando. E a gente estava vivendo daquele jeito, com aquele chuveirinho goteirando. E aí, quando arrumou, saiu um jato de água. Então, saiu de novo uma abundância de água. E, naquele momento, o Senhor ministrou algo no meu coração. Ele falou assim, muitas vezes nós nos acostumamos com a escassez. E nós esquecemos da abundância que nós podemos viver e ter. E é sobre isso que eu quero ministrar para vocês, sobre escassez. E lá no dicionário, diz que escassez é a qualidade, característica ou condição de escasso. Economia, falta de um bem ou serviço em relação à sua necessidade. A escassez surge quando não há recursos disponíveis para suprir. E a escassez, muitas das vezes, ela nos traz sofrimento, angústia, mas ela também nos traz um aprendizado, como tudo na vida. E eu queria ler com vocês um texto, lá em João, no capítulo 6. E você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, nesse capítulo, que nós vamos falar dele durante todo o momento dessa palavra. Quero usar apenas um capítulo para dizer para vocês aquilo que o Senhor tem para nós, em relação a vencermos a escassez. Amém? A partir do verso 1 diz assim, depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca.
Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Até aqui por enquanto. Então, a gente já começou o capítulo 6 com um grande problema. Nós tínhamos uma multidão com fome. Uma pessoa com fome já é um problema, né? Agora você imagina uma multidão. 5.000 homens aproximadamente, fora mulheres e crianças. Então, essa conta passava de 5.000 ali. E Filipe fala, 200 dinheiros não dá para comprar pão para esse povo todo. Aí chega o outro, na maior boa vontade, tem 5 pão aqui, 2 peixinhos. E agora? Será que um fiapinho, uma lasquinha de pão para cada um, será que dava? Não dava, né? Era impossível. Então, nós estamos aqui diante de uma escassez de recursos. Não tinha dinheiro suficiente para comprar comida para esse tanto de gente, e a comida que tinha também não era suficiente. Então, nós estamos diante de uma escassez de fato. E é uma escassez de recursos. Só que no verso 10 ao verso 13, o que Jesus faz? Manda todo mundo sentar, vamos repartir esse pão e esse peixe. E acontece, então, a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, Jesus nos traz o primeiro ensinamento acerca da escassez. Quando há escassez de recursos, Jesus nos mostra que a sua presença nos sustenta. Esse é o primeiro ensinamento em relação a esse texto. E, continuando, no verso 16 ao verso 20, continua. E quando veio, no verso 16, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse, sou eu, não temais. Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Aqui, nesse outro trecho, nós temos um outro problema. Nós temos um monte de homem dentro de um barco, no meio de uma tempestade. Imagina só, um barquinho, gente. Pequeno, que não estamos falando de um navio, estamos falando de um barco pequeno. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar o que é um mar agitado. Num navio, imagina num barquinho. Então, eles estavam com medo. Pensa, aquele barquinho vira, naufraga todo mundo, mata boa parte daquele povo, porque às vezes ninguém nem sabia nadar direito, no meio do mar, fundo, o que eles iriam fazer? Então, quando nós estamos diante de outra escassez, que é a escassez de paz e segurança. Aqueles homens não estavam em paz e não estavam em segurança. Então, nós temos mais uma escassez. Mas, então, quando eles olham para o horizonte, eles veem o quê? Jesus andando sobre as águas. E Jesus chega e entra no barco. E eles conseguem chegar até onde precisavam chegar. Então, mais um ensinamento de Jesus, de que a sua presença é a nossa salvação. Quando há escassez de paz e segurança, Jesus é a nossa salvação. Continuando no verso 22 ao 25. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças.
Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, aqui nós temos outra questão. No verso 22 ao 25, quando a multidão vê que Jesus não está lá, acordaram. Jesus não está aqui. Meu Deus do céu, ele não está aqui, eu preciso ir atrás dele. Então, eles foram atrás de Jesus. Quando eles encontraram Jesus, qual foi a primeira pergunta que eles fizeram? Como que você chegou aqui? A gente viu que você não entrou no barco. Como é que pode um negócio desse? Uma especulação sobre Jesus. Então, nós temos que essas pessoas tinham uma escassez de sentido para viver. Elas não tinham um sentido na vida delas. Então, elas precisavam fazer o quê? Especular. Como assim? Questionar, especular. Não tinham discernimento de tudo aquilo que estava acontecendo, de quem eles estavam diante. Eles não tinham esse discernimento. Então, mais um ensinamento. Quando há escassez de significado para viver, Jesus nos ensina que a sua presença é o sentido. Então, nós temos aqui 3 distintas escassez. Escassez de recurso, escassez de paz e segurança e escassez de significado para viver. E Jesus nos mostra que ele é o nosso sustento, a nossa salvação e o sentido de tudo. E é sobre isso que eu quero discorrer com vocês mais um pouco. Para nós entendermos como a escassez nos propicia um ambiente para que nós possamos aprender mais sobre Jesus. E como primeiro ponto, eu queria falar sobre o jugo da escassez de sentido. O jugo é algo que nos prende. É algo que nós precisamos estar presos nele e alinhados no propósito desse jugo para que a coisa consiga andar, para que a coisa consiga seguir em frente. E aquelas pessoas, aquela multidão, estava presa nisso. No verso 22 ao 26, quando diz que a multidão não vendo que Jesus não estava lá, vendo que Jesus não estava lá, a multidão, então, entra nos barcos e vai à procura de Jesus. Mas qual era o motivo daquela multidão estar indo, então, atrás de Jesus? Qual era a motivação do coração deles? No dia anterior àquilo tudo, eles tinham comido até se fartar. Porque a palavra nos fala, comeram até quando não queriam mais. Então, eles comeram até se fartar. Dormiram. Então, eles descansaram. No outro dia, quando eles acordaram, eles estavam com o quê? Com fome. E aí eles, quem me deu a comida não está aqui mais, eu estou com fome, eu preciso ir atrás dessa comida. Eles estavam, então, com os olhos voltados com aquilo que era momentâneo. Aquilo que era ali de imediato. Então, eu tinha alguém que tinha me dado um pão, eu tinha me saciado com aquele pão, agora eu tenho fome de novo. O que eu faço? Eu vou atrás de quem me deu o pão de novo, para eu poder comer. Só que quando o Senhor responde para eles, quando eles perguntam, Rabi, como chegaste aqui? Jesus, no verso 26, responde, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Quando nós não temos um sentido para qual viver, e o sentido aqui está no significado de razão. Quando eu não tenho uma razão pela qual viver, eu vou em busca de algo que vai me saciar. Aquelas pessoas, aquela multidão, passou um dia
inteiro com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas eles ainda não entenderam o que foi mais importante para eles. Foi o ensinamento que eles tinham recebido ou foi o pão que eles tinham comido? Até aquele momento, o que era mais importante era o pão que eles tinham comido. E assim somos nós, em buscas incessantes daquilo que vai nos saciar. Eu brinquei hoje de manhã, e eu preciso puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou nutricionista. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou numa fome que não acaba. Às vezes não é fome, às vezes é sede. Você não se hidratou direito. Já vai beber água, aleluia. Às vezes é sede. O seu corpo, às vezes, ele não sabe comunicar direito o que você está sentindo. Então, se você não se hidrata direito, às vezes ele vai falar para você, então, pelo amor de Deus, come para eu tirar a água da comida. Aí você tem que comer um caminhão para tirar um copo de água. Entendeu? Porque é uma busca por algo que não vai te saciar. Assim somos nós, querendo colocar coisas no lugar que só Jesus pode nos saciar. Então, nós continuamos correndo atrás de coisas que vão nos saciar, mas ainda aquele sentimento, aquela sensação de vazio, ela permanece. Por quê? Porque não é fome, é sede. E assim é, se eu não coloco Jesus no lugar que lhe é direito, eu vou continuar correndo atrás de coisas que vão suprir aquela necessidade gigantesca que eu tenho que não foi saciada. E Jesus, quando fala isso sobre as pessoas, porque esse confronto é porque ele sabia que elas estavam presas sobre um jugo. E Jesus precisava libertar aquelas pessoas daquilo. Oi, vocês não estão entendendo. Oi, sou eu que estou aqui. Sou Jesus, eu estou aqui te oferecendo algo muito melhor do que o pão. E você ainda quer só o pão? Então, Jesus, ele nos ama e ele se importa conosco. E será que nós não estamos nos relacionando com ele também, somente pelo pão? E aqui eu não estou falando só da comida, eu estou falando por algo imediato. Já viu quando você precisa de alguma coisa, você busca incessantemente? Eu estou precisando. Eu preciso de um trabalho. Jesus me dá um trabalho, Jesus me dá um trabalho, Jesus me dá um trabalho, Jesus te dá um trabalho. Aleluia, glória a Deus, tchau. Estou doente, Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus curou. Tchau. E quando está tudo bem? Como você o busca quando está tudo bem? Porque é muito fácil a gente buscar o pão quando a gente tem fome. Mas e aí? E como nós temos nos relacionado com Jesus? Isso é para nos trazer para agora. Porque a gente fala, nossa, mas é um texto tão antigo, não cabe para nós. Cabe. Como eu e você temos nos relacionado com Jesus. Como nós temos ido atrás dele. É em busca do pão, daquilo que é imediato? Responde para você aí, tá? No segundo tópico, sobre o jogo da escassez de sentido. E é um jogo extremamente perigoso. Quando Jesus fala aqui no texto, quando a gente volta aqui no texto, ele fala, no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Nós temos que, parece que há uma inversão de valores. E aqui Jesus não está condenando o trabalho. Jesus não é esse, a palavra dele vai nos mostrando que ele não condena o trabalho. Em Lucas 10:7 diz, quem trabalha merece o seu salário. Ele fala, a Bíblia também fala assim, em Tessalonicenses 3, quem não quiser trabalhar não deve comer. E em Efésios 4:28 diz, quem é ladrão pare de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Então, a questão aqui não é uma condenação sobre o trabalho, sobre trabalhar pelo seu sustento. A questão aqui não é essa. É que nós não devemos
viver sempre pensando e colocando as nossas forças e as nossas fichas como se isso fosse a nossa única necessidade. Como se só isso aqui nessa terra, nessa curta linha de tempo que nós temos aqui terrena, fosse o que mais importasse. Significa que eu e você, muitas das vezes, nós invertemos o lugar do trabalho na nossa vida. Nós achamos que o trabalho é o fim. O trabalho é o fim para que eu coma. O trabalho é o fim para que eu viaje. O trabalho é o fim para que eu troque de carro. O trabalho é o fim para que eu compre uma casa. O trabalho é o fim para que eu pague uma escola. O trabalho é o fim. Mas o trabalho não é o fim. O trabalho é o meio para qual. E quem nos dá o meio para qual? O Senhor. Então, nós precisamos entender que nós, muitas das vezes, estamos presos nesse jogo da escassez de sentido. Por quê? Nós colocamos as nossas forças achando que é no nosso trabalho, na força do nosso braço, que nós teremos salvação, sustento e significado para a vida. Nós achamos que nós precisamos de um status. Porque eu preciso trabalhar muito, porque eu preciso daquela promoção. Eu preciso trabalhar muito, porque eu preciso conquistar tal coisa. E nós invertemos. Então, nós colocamos o trabalho no fim. Para que eu tenha todas essas coisas, então eu preciso continuar trabalhando. E eu me esqueço de que a minha salvação, o meu sustento e o meu significado para a vida está em Jesus. E não no meu trabalho. E não na força do meu braço. E isso é a lição que o Senhor quer nos ensinar. De que o trabalho não passa de um meio para o nosso sustento. Ele é um meio e ele é dado pelo Senhor. Em Atos, no capítulo 17, no verso 25, diz assim: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. De novo, o Senhor é aquele que dá a vida, a respiração e a todas as coisas. Ele não colocou um parêntese aqui dizendo assim, não, mas aí o seu sustento, as suas coisinhas que você queria tanto, é o seu trabalho que vai dar. Não, é Ele que dá todas as coisas. E nós precisamos entender que quando nós estamos escassos desse sentido, nós invertemos o lugar do trabalho nas nossas vidas. E nós colocamos todas as nossas forças no trabalho. E nós colocamos todas as nossas forças em outras coisas. Pode ser sua faculdade, pode ser sua família, pode ser qualquer outra coisa. Não só necessariamente o trabalho. O que nós temos passado na frente do Senhor, achando que isso é o que eu preciso para conseguir alcançar alguma coisa. Achando que o que eu faço é o fim, que tudo aquilo que eu vou conquistar depende única e exclusivamente de mim. Quantas vezes eu e você não fazemos isso? Em Eclesiastes, no capítulo 2, no verso 24, diz: não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Então, o trabalho vem da mão do Senhor. Não tem nada que nós façamos, que nós conquistamos, que não é por meio dele. Nós dizemos que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, por que nós achamos que é no nosso trabalho, na força do nosso braço, que nós vamos encontrar salvação e significado para viver? Porque eu acho que é na minha profissão que eu vou me sentir plena. Por que eu acho isso? Por que eu acho que eu preciso casar para eu me sentir plena e feliz? Por que eu acho que eu preciso ter filhos para me sentir plena e feliz? Você entende que são desculpas que nós estamos tentando colocar? Aí a gente volta de novo. Eu estou querendo colocar num lugar que só pertence ao Senhor outras coisas.
Mas aí você vai ter o trabalho que você queria, você vai ter a carreira que você queria, você vai ter o casamento que você queria, você vai ter os filhos que você queria, mas o vazio ele vai continuar lá. Porque aquele lugar não são dessas coisas, é do Senhor. Porque é Ele que vai nos trazer salvação, sustento e significado para as nossas vidas. E sem Ele, tudo que nós fizermos perde o sentido. É literalmente correr atrás do vento. E isso é um jogo extremamente perigoso, porque nós somos seres humanos motivados por inveja, por cobiça. A gente olha por mão do lado, nossa, mas fulano tem isso, eu preciso ter isso também. Mas fulano tem isso, fulano tem aquilo, foi porque fulano trabalhou, eu vou trabalhar também. Então, nós precisamos entender que nós, muitas vezes, negociamos o lugar do Senhor das nossas vidas. Nós tentamos passar a vida construindo, pela força do nosso braço, a nossa identidade. Buscando no emprego o nosso prazer, buscando na nossa carreira as nossas realizações, para que chegue um tempo e a gente está somente cansado, fadigado, exaustos. E com aquele vazio, aquela sensação de, poxa vida, ainda não tenho aquilo que eu queria, porque parece que, sabe aquela, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais. Eu vi um vídeo essa semana de um rapaz jovem, e ele está na lista de um dos homens mais ricos do mundo, e ele é brasileiro. E ele estava num podcast dando uma entrevista. E nessa entrevista, a pessoa perguntava para ele, assim, nossa, mas você não quer ter família, não quer construir uma família, ter filhos? Aí ele fala, não, porque eles vão me atrapalhar. Eu desconheço alguém mais ambicioso que eu. São palavras dele. Eu desconheço alguém mais ambicioso que eu. Acho que fui eu que inventei o conceito de ambição. Eu quero mais. Eu quero mais. Nunca para mim está o suficiente. Eu quero mais. Queridos, olha o perigo. É um rapaz rico, extremamente bem-sucedido financeiramente na carreira dele, e ele ainda não está satisfeito. Ele quer mais. Mais, mais, mais. Por quê? Ele está colocando outras coisas que seriam o lugar do Senhor. Então, aquilo nunca vai ter fim. E ele vai terminar a vida dele, se ele não encontrar Jesus, com o mesmo sentimento, ainda não tive aquilo que eu queria. Um sentimento de vazio, porque só o Senhor pode preencher esse vazio em nós. Então, nós precisamos sair desse jogo. Não trabalhar pela comida que se estraga ou que parece. Parar de correr atrás do vento, mas como nós conseguimos fazer isso? Qual é a chave para conseguirmos, então, parar de correr atrás do vento? E aí nós vamos para o terceiro ponto. A joia da escassez de sentido. No verso 29 diz, não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Quem pode dar? O Filho do Homem. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? A multidão pergunta. E Jesus lhes disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. A receita é simples. Crê naquele que Ele enviou. Quem é esse? Jesus estava de cara com eles. Vocês precisam crer em mim. Então, mais uma vez, aqui eu quero ressaltar com vocês, Jesus não está contra o trabalho. Mas Ele quer nos ensinar em que nós devemos fixar os nossos olhos, aquilo que realmente mais importa, de colocar cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. E aí nós vamos entender que quando nós fixamos os nossos olhos com fé nas coisas que o Senhor promete, nós temos a bênção da vida eterna.
que é o alimento que permanece para a vida eterna. Nós temos a beleza da glória de Cristo. Nós podemos contemplar a sua presença. Quando nós entendemos aonde nós devemos estar com os nossos olhos fixos, nós então temos a bênção da vida eterna e a beleza da glória de Cristo. A oportunidade de podermos desfrutar da presença do Senhor. Aquela multidão estava diante do rei e não estava ainda conseguindo entender as coisas que eles poderiam desfrutar. Eles poderiam ali crer em Jesus e ter a vida eterna e desfrutar ali daquele momento com o Senhor. Então, Jesus responde, verso 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode este homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. É muito simples. Nós precisamos acreditar em quem Jesus é. Acreditar que Ele morreu por mim e por você. E que a morte dele não foi em vão. Mas sabe o que eu e você fazemos todos os dias quando nós invertemos o lugar que Jesus tem por direito nas nossas vidas? Nós invalidamos o que Ele fez por nós. Nós invalidamos todo o sofrimento da cruz quando nós fazemos isso. Ontem eu estava vendo um vídeo de novo, vira e mexe ele aparece no meu Instagram, que é a fisiologia da morte de Jesus. Se você não viu ainda, você pode colocar no YouTube que você vai achar. Queridos, um Deus que se fez homem, porque Ele veio para a terra, Ele se fez homem, então Ele sentia, igual eu e você sentimos. Um médico começa a explicar tudo aquilo que Jesus passou. Porque eu acredito que você já tenha visto Paixão de Cristo. Então, você já tem uma noção um pouquinho disso. E a gente sofre vendo a Paixão de Cristo. Mas quando a gente começa a escutar como aquilo aconteceu de fato, trazendo para os sentidos que o corpo humano sente, queridos. Quando aquele médico começa a descrever que quando os pregos entraram na mão de Jesus, que acreditam que era nessa região aqui, provavelmente atingiu um nervo. Provavelmente. Eu não sei se você já teve algum problema no nervo, mas eu já tive. Dói pra caramba. E quando aquele nervo estava colapsado, a cada vez que o Senhor respirava, doía muito. Quantas vezes você acha que você respira por minuto? Quantas vezes? Eu e você não teríamos aguentado 1% daquilo que o Senhor passou. Eu cortei meu dedo ontem em casa. E foi uma dor tão forte, ruim. E nem foi fundo, gente. Foi superficial. Imagina aquele prego rasgando a pele de Jesus. E ele já tinha apanhado. Ele já tinha apanhado, ele já tinha sofrido. E ele estava lá, firme no propósito dele. Por mim e por você, porque ele nos ama. Então, com qual direito nós nos achamos de inviabilizar aquilo que ele fez por nós? Porque toda vez que eu coloco qualquer outra coisa no lugar que é do Senhor, é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando como se fosse um papel e rasgando, falando assim, ó, não estou nem aí pelo que você fez.
Querido, o Senhor sofreu tanto por mim e por você, porque Ele nos amava tanto. Tanto. Isso tinha que ser o suficiente para que eu e você nunca nos esquecêssemos de quem Ele é. Mas nós nos esquecemos. Por várias e várias vezes. Por tão pouco. Por tão pouco nós nos esquecemos de quem Ele é. E Jesus tem nos lembrado disso. A nossa vida aqui, ela é muito curta. A vida terrena, ela é curta. Ela não é nada comparado com a eternidade que nós temos. E Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos viver a eternidade com Ele. Então, por favor, pare de rasgar aquilo que o Senhor fez por você. Nós precisamos nos arrepender, queridos, e olhar todo dia para a cruz e lembrar do sacrifício que Ele fez por nós. Porque quando nós não temos sentido para viver, nós inviabilizamos aquele sacrifício e o amor que Ele tem por nós. Quando a Maria Clara nasceu, um dia eu peguei ela nos meus braços e eu comecei a orar e agradecer ao Senhor, porque eu falei assim, Deus, agora eu entendi o seu amor. Agora eu entendi. Queridos, eu amo muito a minha filha. De uma forma que eu não consigo explicar para vocês o que eu seria capaz de fazer por ela. E o tanto que eu amo ela, não deve ser 1% do amor que Jesus tem por mim e por você. 1%. Então, nós não podemos desperdiçar esse amor, essa oportunidade que temos, nós não podemos desperdiçar em vão. Nós precisamos que o mundo saiba quem Ele é. Nós precisamos, queridos, nos arrepender. Quando Ele diz, quando a multidão pergunta o que devemos fazer, eu copiei um trecho de um autor que chama Riley, e ele diz assim, como então devemos trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna? Existe apenas uma resposta. Devemos nos esforçar a fim de utilizar todos os meios designados por Ele. Precisamos ler nossas Bíblias como quem procura um tesouro escondido e lutar com sinceridade em oração, como alguém que luta pela vida contra um inimigo mortal. Temos de ir à casa do Senhor com um coração sincero para adorá-lo e ouvir a sua palavra, como alguém que ouve a leitura de um testamento. Devemos lutar diariamente contra o pecado, o mundo e o diabo, como alguém que luta pela liberdade precisa vencer, pois do contrário será escravizado. É assim que devemos viver se queremos encontrar Cristo e ser achados por Ele. É isso que significa. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Esse é o segredo de sermos vitoriosos quanto à nossa alma. Ou seja, palavra, oração, pregação. E eu não estou falando dessa aqui. De púlpito, que você precisa do microfone. Todos nós fomos chamados para pregar. Todos nós fomos chamados para ir para o mundo e falar de Jesus. Mas a gente só fala aquilo que a gente vive. Não tem como a gente falar o que a gente não vive. Comunhão na igreja e luta diária contra o pecado. É assim que nós trabalhamos pela comida que não estraga. É dessa forma que nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, a plenitude do que o Senhor tem para nós, e viver a abundância do Senhor sobre nós. E quando nós somos transformados pelo amor de Jesus, o mundo também se transforma. Porque é contagiante. Quando você gosta muito de uma coisa, quando você sabe muito de uma coisa, você quer contar para o mundo inteiro. Então, quanto mais você conhece Jesus, mais você quer contar para o mundo quem Ele é. Porque você fala, as pessoas merecem saber sobre isso. As pessoas merecem viver Jesus. E eu queria passar um vídeo para vocês.
rapidinho.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เพิ่งจะมา เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด O Senhor investiu na minha e na sua vida. Tudo. Investiu a própria vida em nós. E o que nós temos feito em troca? Corrida atrás do vento? Corrida atrás das coisas que o dinheiro compra? Quem somos nós? Onde nós desejamos chegar? O que nós desejamos ser? Nós precisamos ser levados a um lugar de arrependimento. O Senhor tem ministrado muito nos nossos corações a respeito do lugar em que Ele está. Qual é o lugar que nós temos colocado Jesus? Qual é o lugar que você tem colocado Jesus? Ele é o dono da sua casa? Ele é o dono da sua vida? Em Mateus 6, no verso 33, diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. É isso que nós devemos buscar. É isso que a nossa alma anseia. É isso que vai trazer sentido para as nossas vidas. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa salvação, Ele é a resposta, Ele é o sentido para todas as coisas.